Graças a paz, irmãos. Bom dia. Vamos dar início a essa reunião, então, com uma oração, amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Pai, amém? Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão gostoso em que nós nos reunimos como família, como um corpo, e estamos aqui para te adorar e te louvar, Senhor. É tão bom quando nós estamos em comunhão, erguendo as nossas vozes, adorando o teu nome, pois tu és o digno de toda honra e toda glória e todo louvor, ó Pai. Nós queremos nos colocar diante da tua presença, Pai, pedindo perdão dos nossos pecados e nossos erros e falhas, pedindo que o Senhor Deus fale aos nossos corações, através das canções, através, Pai, da palavra, que nós possamos, em todos os momentos, estar com os nossos ouvidos atentos à Tua voz. Teu Espírito fale aos nossos corações e que nós venhamos a manter a nossa atenção somente em Ti, Pai. Tu és digno de toda honra e toda glória, Pai. Fica conosco durante esse culto. É o que nós te pedimos. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Queria convidar você a ficar de pé, para que nós pudéssemos cantar algumas canções. Essa canção, vou pedir para o Ricardo passar o primeiro slide, para a gente ler o que está escrito nela aqui. E ela diz assim, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Então, além da gente cantar, eu vou convidar você, para você sair do seu lugar. Hoje nós temos visitantes, né? Então os da casa, por favor, cumprimente os visitantes. Vamos aproveitar e dizer como é precioso que nós estejamos juntos em comunhão. Amém? Vamos cantar então. Junto a ti, e juntos lado a lado, andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. Aliança no Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, minha irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estamos junto a ti, e juntos lado a lado, andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue no Calvário, sua vida trouxe a nós. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre a te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me,
Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, e como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Glória a Deus. Essa próxima canção, nós vamos trazer os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Os visitantes, fiquem à vontade, tá? Esse é o momento que nós reservamos para trazer os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Amém?
Eu sei, me amas, estás presente a me cercar, a me cercar. Em todo tempo, eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me ama, eu sei, me ama. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sobre a morte já venceu. A sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Mais uma vez, prostro-me diante da cruz, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu e tudo está consumado. Consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, Aleluia. estarei seguro, porque eu sei que me ama. Eu sei, me ama. Declare isso nessa manhã. Eu sei, me ama. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. E sobre a morte
Aleluia. Tudo consumado está. Vamos cantar isso essa manhã, vamos, diga. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Mais uma vez, cante. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Aleluia, Jesus. Queria pedir para o pastor Renato levantar uma oração pelas ofertas. Pai, nós te somos gratos, porque não há nada que nós possamos te dar que o Senhor não nos tenha dado antes. Por isso nós devolvemos com gratidão, com amor, em função da sua obra, do sustento, Jesus, da pregação do teu evangelho, aquilo que o Senhor tem nos dado. Cada coração voluntário nessa manhã que o Senhor possa fazer prosperar, que o Senhor possa fazer multiplicar os celeiros, Deus. Se alguém nessa manhã não deu por falta, que o Senhor possa ser, amém, Jesus, aquele que visita, Deus, abra a porta do emprego, abra a porta, Senhor, da provisão. Jesus, se alguém deu daquilo que sobra nesta manhã, que o Senhor ensine a ter um coração humilde na Tua presença, Deus. Abençoa os que são sinceros de coração, aqueles que estão em casa e aqueles que serão alcançados por essa oferta, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Renato. Próxima canção, Coração Igual ao Teu. Aleluia, Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares,
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Última canção de todas as tribos. Vamos com as palmas assim? Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Inimigos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Todos os talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz nessa manhã? Amém? Amém. O texto que a gente vai ler hoje é um texto muito conhecido pela parábola do samaritano, que muitos conhecem como a parábola do bom samaritano. Eu queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10, versículos 25 até o 37, onde a gente vai ler mais uma vez, né? Lucas. Então, Lucas, a gente aprendeu com o pastor Jorge, com o Sérgio, que ele é um evangelho que ele é o mais completo, né? Cronologicamente, ele conta todos os fatos de forma cronológica, e se você quiser ler esse evangelho, é um evangelho, vamos dizer assim, mais completo, né? Dos sinóticos também, ele é o mais completo. Se você achou, diga amém. Amém? Então diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você entende? O homem respondeu:
Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a ti mesmo. E Jesus respondeu: está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Versículo 29. Um homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele, foi até ele, tratou os seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e levou para a hospedaria, onde cuidou dele. Algumas traduções dizem apenas um animal, mas a minha tradução está dizendo um jumento. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Até aqui. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos aqui, Pai, para escutar uma palavra vinda do Senhor. E o que eu te peço é que o Senhor esconda-me atrás da cruz, fale através da minha vida, Senhor Deus. Nós sabemos que aqui não existe nada de novo, é apenas uma explanação daquilo que o Senhor tem na Tua palavra, e a maior revelação que nós temos é a Tua palavra. Então nós queremos te pedir, Senhor Deus, fale aos nossos corações, que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor Deus tem para dizer para nós, Pai. Abençoe essa igreja, aqueles que estão presentes, aqueles que nos assistem em casa também, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, então muitos conhecem essa parábola, né? A parábola do bom samaritano, né? Tão conhecida. Então muitos até fazem um paralelo com Jesus e o bom samaritano, tá? Então, a gente tem escutado o pastor Jorge, né, e o Sérgio pregar a respeito de Lucas. E eles vêm pregando com autoridade a respeito de todos esses acontecimentos, né? E a gente vê que o capítulo 10 de Lucas está nos mostrando é o envio de Jesus dos seus discípulos. Ele envia os seus discípulos para as cidades onde ele queria pregar, né, onde ele queria ir, né? Então, hoje eu tenho a missão de trazer, né, a parábola do bom samaritano para vocês de uma perspectiva talvez que você não tenha visto ainda, né? Ou às vezes você pensa que é uma perspectiva errada, né? Assim como muitos têm pregado. Então, para a gente começar, eu queria trazer à sua memória algo que tem acontecido não somente aqui no nosso país, mas tem acontecido em outros países também, mas são as catástrofes, né? E recentemente a gente teve uma das piores catástrofes que o Brasil poderia ter, que foi lá no Rio Grande do Sul, com os fortes ventos, as enchentes, onde muitos perderam as suas casas, perderam os seus bens, ficaram sem esperança alguma, né? E nós podemos ver muitas pessoas também saindo dos seus lugares de aconchego e indo para esses lugares, ajudar os necessitados, ajudarem aqueles que estavam passando por necessidade, né? Nós podemos ver as pessoas ajudando, né? Então, essa foi uma das coisas que aconteceram. E também, recentemente, a gente viu no grupo da igreja, né, o pastor Seide e um grupo de voluntários, eles foram para uma província onde tiveram também enchentes, e as pessoas ficaram desoladas, e eles saíram do seu lugar e foram para esse lugar onde as pessoas necessitavam de uma ajuda, né? Então, nós podemos ver que existem pessoas que estão dispostas a ajudar ao próximo, né? Assim como eu acabei de citar, em meio às enchentes, em meio às coisas ruins que acontecem, nós temos as pessoas que
estão dispostos a ajudar, certo? Então, para o dia de hoje eu escolhi como texto áureo o versículo 29, que diz assim: ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E aí eu coloquei bem grande essa pergunta aqui, né? Quem que é o nosso próximo? E hoje nós vamos ver como que Jesus explica para esse cara, né, o mestre da lei, quem é o próximo, né? Então, e aqui eu coloquei embaixo já uma observação. O nosso próximo é aquele que depende da nossa atitude, para a gente falar quem que é o nosso próximo, né? Então, quem está precisando de nós? Quem precisa de uma ajuda? Será que é o Rio Grande do Sul? Será que é o Japão? Será que é a pessoa que está do nosso lado, o nosso vizinho, a pessoa mais próxima de nós? Nós vamos ver quem é o nosso próximo, né? Então, para Jesus, qualquer um pode ser o nosso próximo, dependendo do que você pode fazer, né? Então, ele nos ensina que nós não precisamos esperar as pessoas serem o nosso... não é algo que nós herdamos, não é o nosso parente, ou algo que já é da nossa família, né? Ou vizinho, ou coisa do tipo. São pessoas que necessitam de uma ajuda, né? Então, uma observação, né, é que a parábola do bom samaritano não quer dizer que nós temos que resolver todos os problemas do mundo, mas nós temos que observar que nós não devemos pensar somente em nós, mas nós devemos pensar no próximo, que é aquele que precisa de uma ajuda, certo? Né? Então, em resumo, ser um próximo é uma decisão que tomamos de ajudar o outro, independente das nossas diferenças. Seja a pessoa um japonês, né? A gente vai ver que nós temos japonês, nós temos brasileiro, né? Descendente de italiano, descendente de espanhol, descendente de índio, entre outros. Mas não é isso que vai fazer a diferença da pessoa ser o nosso próximo ou não. Então, o nosso próximo pode ser qualquer um, independente da sua etnia, religião ou outra coisa, certo? Então, se eu fosse escolher um tema, né? Então, o tema teria a ver com o verdadeiro amor ao próximo. Ele se manifesta em ações concretas, independente das nossas diferenças, assim como eu expliquei, tá? Então, nós vamos ver, né, entrando no texto, que esse texto ele tem alguns personagens, né? E nesses personagens nós temos Jesus, nós temos o mestre da lei, e nós temos o sacerdote, o levita e o samaritano. E certamente eles estavam ensinando em algum lugar, a Bíblia não relata onde, mas os discípulos também, como a gente viu, estavam com eles, né? Então, esse texto ele se passa no momento em que os discípulos eles retornam do envio de Jesus e eles começam a escutar o mestre conversando com o mestre da lei, né? Então, como tema principal, o personagem principal, nós vamos ver que é essa conversa de Jesus com esse mestre da lei, onde Jesus vai explicar para ele após a pergunta que ele faz, né? Então, Jesus, como um bom rabino, ele coloca esse mestre da lei, nós vamos ver, para pensar, né? Então, existe um costume, né, judaico, que o mestre, ele, ao invés de responder algo concreto, ele faz uma pergunta para a pessoa, né? Então, se você faz uma pergunta para ele, ele te responde com uma pergunta, né? Então, Jesus, como um bom rabino, vai colocar esse mestre da lei para pensar, né? E ele apresentará uma comparação para responder aquela pergunta que esse mestre da lei faz para ele, né? Então, entrando no texto, certa ocasião, o perito da lei levantou-se por Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna, né? Então, a gente vai ver que a palavra diz que ele se colocou de pé para pôr Jesus à prova. E nós vamos ver também que isso é também um costume judaico, onde o discípulo ele se levanta para que ele faça uma pergunta ao rabino, né? Só para nós contextualizarmos, seria a mesma coisa quando a gente estava na escola, né, Igor? A gente levantava a mão para o professor: professor, quero fazer uma pergunta. Ô, professor, quero ir ao banheiro, né? Não podia ir no banheiro se não perguntasse para o professor: professor, preciso ir no banheiro, o senhor deixa eu ir no banheiro? Né? Então, a mesma coisa. Para ele fazer uma pergunta, ele se colocava de pé para perguntar para aquele rabino, né? Então, a gente vê aqui que ele se colocou de pé como um sinal de respeito. Mas a pergunta que ele faz, nós vamos ver que
aquele mestre da lei, na verdade, ele não estava colocando em respeito, mas como se fosse um sarcasmo, ele levantou para perguntar para Jesus, porque eles não tinham respeito com Jesus. Para eles, Jesus não era um mestre, né? Então, é importante que a Bíblia ela coloca, ele se colocou de pé para colocar Jesus à prova. E ele perguntou, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna, né? Então, eu consigo imaginar ele, de uma forma sarcástica, perguntando para Jesus essas coisas, né? E nós vemos que a pergunta daquele homem, ele reflete a ideia de que ele queria fazer algo para ele herdar a vida eterna, né? Então, ele queria uma lista. Deus, o que eu posso fazer para eu herdar a vida eterna, né? Então, nós podemos ver aqui que ele não tem conhecimento nenhum da graça. E nós vamos ver que para herdar a vida eterna não é algo que nós fazemos, mas é algo que nós recebemos, que é a graça de Deus, né? Então, a fé, ela vem pela... A salvação, ela vem pela fé, né? Então, não é algo que nós fazemos, é pela fé, né? E eu não coloquei aqui, mas tem um versículo, que é em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E depois, se você quiser anotar aí, Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9. E eu aprendi com o meu pastor que nós devemos ler aquilo que o pregador fala para ver se é realmente aquilo, se está certo. Então, depois, você anota e procura para ver se o Felipe não falou alguma coisa que não é. Então, no versículo 26, nós temos Jesus respondendo àquele mestre da lei. E ele fala assim, o que está escrito na lei? Então, Jesus ele vai naquilo que ele sabe, né? Então, se a pessoa sabe de futebol, ele vai falar assim, o que o futebol fala, né? Aqui nós temos 3 grandes jogadores. Olha, só tem um amigo, esse aqui jogou no Guarani, estava pronto para ser profissional, largou tudo, ele era profissional. Ele largou tudo e viveu a obra, hoje é missionário, ele estava pronto para subir para a primeira divisão, na primeira divisão não, porque Guarani é a terceira, né? Mas ele ia subir profissional, e aí ele largou tudo e virou missionário. Depois ele tem um testemunho, já contei o testemunho aqui, não era para eu falar, meu Deus, ele tem um testemunho para a gente aqui depois, para contar um pouco da vida dele, né? Então, se for falar de futebol, né, temos aqui 2 grandes jogadores também, Igor e William, né? 2 grandes jogadores, e aí se Jesus fosse falar com vocês, ele ia falar a respeito de futebol. Ah, mas quando o goleiro, ele toma um frango, é culpa do goleiro ou é culpa da bola, né? Então, um goleiro aqui, 2 goleiros ali, jogadores, vai falar de futebol. Então, Jesus, ele entrava naquilo que a pessoa entendia. Então, Jesus pergunta para o mestre da lei, fala assim, o que a lei diz? O que você leu, né? Ele responde, como que você interpreta isso? O que você deve fazer para você alcançar a vida eterna, né? Então, aquilo que eu falei, Jesus ele responde com uma pergunta. E ele fala, o que você vê? Como você interpreta, né? Então, Jesus, quando ele faz isso, ele fala para ele olhar para a lei, ele não está respondendo, e nós vamos ver que ele responde dessa forma, mas ele não quer dizer que você seguir a lei vai fazer com que você seja salvo. Você não vai alcançar a vida eterna porque você segue a lei, né? Como no versículo que nós lemos, não é por conta de obras que nós vamos fazer que nós vamos alcançar a fé. Mas Jesus coloca esse mestre da lei para pensar e fala assim, o que você interpreta, né? Então, o fato dele falar para ele olhar para a lei não quer dizer que a salvação está na lei, né? A salvação é pela fé. Temos que deixar isso bem claro, né? Então, o versículo 27, né, diz lá, ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como você mesmo. Interessante. Esse mestre da lei, ele resumiu a lei em 2 pontos. Ame a Deus e ame o seu próximo como a ti mesmo. Só que nós vemos que quem resumiu a lei dessa forma aqui foi Jesus. Então, esse mestre da lei, ele mostrou que ele tinha um profundo conhecimento da lei. Ou, nós pensamos que Lucas fez isso, né? Então, Lucas, ele interpretou dessa forma. A Bíblia não fala, só fala o relato. Mas, pensando se o mestre da lei resumiu a lei dessa forma, quer dizer que ele tinha um conhecimento grande da lei, correto? Então, a gente vê que esse mandamento, né, ele não existe uma forma diferente de amor daquela que você dá a Deus e daquela que você dá ao seu próximo. Então, o mesmo amor que você ama a Deus é o amor que você deve ao seu próximo, né?
ame a Deus e o teu próximo como a ti mesmo, né? E nós vamos observar ali também a palavra próximo, né? Então, ame o teu próximo como a ti mesmo. E no século I, os judeus, eles tinham como referência a palavra próximo para aqueles que faziam parte do seu convívio. Então, familiares, aqueles que vivem onde eles vivem, né? As pessoas que estão próximas. Mas nós iremos ver que quando Jesus ele fala o seu próximo, ele não faz essa separação somente os judeus. Então, o próximo não era somente o judeu. A gente vai ver que Jesus fala que o próximo é aquele que é o necessitado, né? Aquele que precisa da gente, né? Então, é importante observar que Jesus também aqui, ele não sugeriu que por meio das obras nós alcançamos a salvação, né? Como a gente já viu no versículo anterior. Então, no versículo 28 diz assim: Jesus disse, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. E no dia de ontem comentei com o pastor Renato, falei, olha que interessante, Jesus ele fala que ele respondeu corretamente. Então ele perguntou, como que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus pergunta para ele e ele responde, amarás o Senhor teu Deus e ama o teu próximo. E Jesus fala assim, você respondeu corretamente. Ué, Jesus, o que está acontecendo? Né? Então a gente vai ver que tem essa questão. Mas o que Jesus está querendo dizer é, faça isso, olha o final, o que diz? Ele falou que vai herdar a vida eterna? Não. Ele disse, faça isso e você viverá, né? Então, aquele mestre da lei, ele observou corretamente, né? Jesus disse, sim, você respondeu corretamente, mas faça isso e você viverá. Não falou que você vai herdar a vida eterna, né? E também, quando Jesus ele fala isso, ele fala assim, faça isso. Jesus está falando assim, você conhece a lei, você sabe o que você tem que fazer, mas você não está fazendo, né? E aqui tem um ponto importante que é, embora nós escutamos, embora nós ouvimos, né, falar a respeito da palavra, e nós viemos aos domingos à igreja, nós escutamos no celular pregação, nós lemos a palavra de Deus, e uma coisa que nós não devemos fazer é ficar só no campo do escutar e no campo do ler, mas colocar isso em prática. Jesus estava falando, sim, faça isso e você viverá. Nós devemos colocar em prática aquilo que nós escutamos, aquilo que nós lemos. Porque se isso aqui nós apenas lermos, nós iremos ficar igual esse mestre da lei, no campo do conhecimento. E não é isso que Jesus quer para nós. Ele quer que nós venhamos a colocar tudo aquilo que nós escutamos em prática. É isso que Ele quer de nós, né? Por isso que Jesus diz, sim, faça tudo isso que você conhece e você viverá, né? Então aqui tem uma aplicação daquilo que nós temos que fazer, né? Segundo tudo isso que nós acabamos de ver, né? Do versículo 25 até o versículo 28. Até o versículo 28. Então, quais são as práticas que nós devemos fazer? O discípulo deve saber que a salvação ela é pela fé e não pelas obras. O discípulo também deve estar preparado para responder todas as perguntas concernentes à sua fé. Isso aí o pastor Renato me ensinou, Fê, você tem que estar preparado a todas as perguntas que as pessoas te fazem a respeito da sua fé. Tem que saber defender a sua fé. Isso é um versículo, está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, quando vocês podem ver. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. E a razão da nossa esperança é Cristo. Amém? E nós, como discípulos, não temos que aplicar um amor diferente ou menor aos outros do que aquilo que aplicamos a Deus, assim como nós vemos anteriormente. E está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20, e diz assim, se alguém diz que ele ama a Deus e aborrece o seu irmão, ele é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como poderá amar a Deus, a quem não viu? Então, se nós vemos o necessitado, se nós vemos as pessoas ao redor de nós, e nós não amamos a ela, como é que nós vamos amar a um Deus que nós não vemos?
É um Deus que nós apenas sentimos e cremos que Ele existe. Então a prática é: ame o teu irmão, ame o teu próximo. Dessa forma você vai provar que você também ama a Deus. Porque se você não faz isso, você não ama a Deus. Assim como o mestre da lei, não devemos vestir apenas uma roupa de santidade, mas nós devemos viver o evangelho na prática, né? Recentemente, eu mudei de área na Bosch e eu conheci uma pessoa, e antes disso, tinha um amigo meu, eu trabalhava com um pastor Edson, não sei se ele vai ver esse vídeo, mas eu vou citá-lo aqui. Ele me ensinou muita coisa na onde eu trabalhava, e ele era um cara excepcional, assim, dava muitos conselhos. E eu mudei de área, e esse cara conhecia o Edson. E ele falou assim: cara, o Edson, ele me ensinou muita coisa. Ele foi um exemplo para mim. Aí eles conhecem ele como Pastor Edson. Pastor Edson. E Pastor Edson. Aí ele falava: cara, ele me ensinou uma coisa que eu levo comigo até hoje. E aí ele falou o que ele aprendeu com o Edson lá, que eu não me recordo agora, né? E aí eu falo para vocês, olha que importante. Nós não devemos apenas vestir uma camisa de santidade, mas devemos viver. Por quê? As pessoas, elas observam aquilo que nós estamos vivendo. Então ele fala assim: esse é o cristão? Com isso que ele está fazendo? Xingando no trânsito? Xingando no futebol? Xingando nos outros lugares? Está fazendo isso aqui errado? Está roubando a empresa? Não, esse não é o cristão. Então, não deve ficar somente naquilo que nós pregamos, né? Isso deve ser um estilo de vida. Não devemos apenas vestir uma roupa do evangelho, né? Mas devemos que vestir realmente isso e colocar em prática, né? Então, o verdadeiro discípulo, ele pratica aquilo que ouve e não fica só no campo da mente, tá? Bom, agora nos próximos capítulos, a gente vai entrar na parábola do bom samaritano. Eu vou até beber uma aguinha aqui, porque vai ter uma briga agora. E por que eu falo que vai ter uma briga? Nós sabemos que existe uma rincha entre samaritanos e judeus. Eu trouxe aqui para vocês, para observarem comigo, um mapa. Quem sabe de onde é esse mapa? Pense numa pessoa ruim de geografia. Sou eu. O Igor, nossa, a gente era ruim de geografia, né? Pelo amor de Deus. Mas, então aqui eu trouxe um mapa e a gente vai ver aqui em cima Israel, e nós veremos embaixo Judá. Essa parte amarela é o reino do norte, e a parte de baixo é o reino do sul. E por que existe essa divisão desse reino, né? Por que existe esses dois reinos aí, né? Ah, agora eu estou vendo aqui porque está errado. Vamos ver se não vai para lá. Não é tudo em amarelo não, né? É porque ali tá vendo aqui que tem uma parte, não sei se vocês vão conseguir ver. Uma parte é vermelha, a outra parte é verde, mas o resto aqui, ó, deve ser só terra. Tá? Então é uma parte de cima, uma parte de baixo. Não engloba tudo não. Então, por que existe essa rincha? Quem aqui lembra do rei Salomão? Ninguém lembra. Quem aqui? Ah, o Thiago lembra. O pastor Renato também lembra do rei Salomão. Então, após a morte do rei Salomão, os seus filhos, eles tomaram o reinado, né? Um dos filhos, e aí teve toda uma briga lá, né? Então existiu essa divisão do reino. Quem que vai assumir, né? E o que ele vai fazer após a morte aí de Salomão. Então, isso aqui aconteceu em 930 a.C., tá? Então, essa divisão do reino de Israel, ela aconteceu após a morte, e o reino ele se dividiu em dois, reino do sul e reino do norte, né? Então, Israel era o norte e Judá o sul. E os samaritanos, eles são descendentes dos israelitas do norte, enquanto os judeus do sul, né? Então, no decorrer da história, os reis que tomaram o reinado, eles foram reis ruins. E esses reis ruins fizeram com que o povo sofresse bastante. E eles também começaram a adotar religiões externas, né? E começaram a fazer tudo o que o povo fazia no Egito. Começaram a desviar, vamos dizer assim, do que era o correto. E Deus estava vendo tudo isso.
Então, o que aconteceu? O Reino do Norte foi conquistado pelos assírios. E esses assírios, o que eles fizeram? Eles falaram assim, eu vou pegar essa galera e vou deportar eles tudo desse lugar onde eles estão aqui. Então, eles não vão ser mais um povo só. Então, eles pegou parte desses israelitas e mandaram ele para outras regiões. E depois, o que eles fizeram? Trouxeram pessoas de todos os lugares e trouxeram ali para o lugar onde os israelitas foram tirados. E aí, o que aconteceu? Depois disso daí, houve essa miscigenação. Muitos casaram com pessoas que não eram de lá, e foi uma mistura de etnia só. Então, além disso, que eles casaram, eles adotaram os deuses da outra religião, começou a virar uma bagunça só, né? Então, depois dessa conquista, teve a miscigenação, mistura. O que aconteceu? Um deles, desse povo, não foi deportado. E eles não adotaram essas outras religiões, né? Que são os judeus. E os que aceitaram e tiveram essas misturas são os samaritanos. E aí já começou essa divisão, né? Então tinha essa diferença religiosa. Os samaritanos, elas adotaram a versão própria do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E eles consideravam o monte Gerizim como local sagrado para adoração, em oposição ao templo de Jerusalém, reverenciado pelos judeus. Então, existia um só templo, onde eles adoravam quando eles eram uma nação apenas. E nessa divisão, quando eles separaram, eles fizeram um novo templo. Eles falaram assim, aqui é o lugar onde nós iremos fazer a nossa adoração. E aí a gente vai ver um relato, né, disso lá em João, capítulo 4, versículo 9, quando aquela mulher samaritana, né, Jesus pede água para ela, né, devia estar um calor igual está agora. E aí ele fala assim, me dá água, né, para que eu mate a minha sede. E aí a mulher samaritana fala assim, nossa, mas você é judeu e me pede água, eu sendo samaritana, né? E aí Jesus discorre, se você soubesse quem eu sou, você me pediria a água viva e eu te daria de beber. Então, por isso que ela fala assim, nossa, mas por que você está falando comigo? Eu sou samaritana, você é um judeu, você não deveria fazer isso, porque existia essa rincha entre eles dois, né? Então, nós vemos também que tiveram razões para hostilidade, né? Então tivemos identidade, religião, concorrência e muitos conflitos após essas diferenças que tiveram entre eles, né? Então o judeu ele adorava um Deus, né? E os samaritanos eles adoravam outro Deus. Até que depois então eles foram todos destruídos, levados em cativo. E aí a história mais para frente a gente vai precisar de um outro tempo para conversar, mas de começo é isso. Eles tiveram essa separação, Reino do Norte, Reino do Sul, onde eram os samaritanos e os judeus, onde eles não se falavam, onde eles tiveram muitas brigas, e por causa disso, a gente vai perceber o samaritano, né, que vai ajudar o necessitado na parábola, e nós vamos ver que o samaritano é aquele que os judeus eles não gostam, eles odeiam os samaritanos, né? Então, a rincha é essa daí. Então, voltando para a parábola, versículo 29, diz assim, ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Então, lembra que lá atrás, eles consideram, né, o próximo como as pessoas que estão ao redor dele, aqueles que são da mesma etnia, né? E aí, essa é a pergunta, quem é o nosso próximo? É muito importante observar que a parábola do bom samaritano, ela é uma resposta a essa pergunta, quem é o meu próximo? E ela não é sobre o que nós devemos fazer para alcançar a vida eterna, assim como nós vemos nos primeiros versículos, né? Então, a palavra utilizada aqui para próximo é uma palavra grega, né? Que inclusive está ali, não sei se vocês estão observando, mas ela lê assim, ó, moplision, né? Perto de mim. Então ele imaginava que as pessoas que estavam próximas dele, esse era o próximo dele, aquele que está perto, né? Aquele que está do seu lado, mas não é. Próximo é aquele que necessita de uma intervenção, de uma ajuda,
E nós vamos ver isso aqui na parábola. Né? Então, o mestre da lei, ele esperava uma lista de pessoas. Por isso que ele faz a pergunta para Jesus: mas Jesus, quem que é esse meu próximo? Quem que eu devo ajudar? Né? É o meu primo? É o meu vizinho? Quem que é essa pessoa? Né? Então ele esperava isso para ele poder seguir, porque da mesma forma que ele queria alcançar a vida eterna através de uma lista de afazeres, ele queria uma lista de pessoas para ele amar. Então ele sempre queria sair sair por baixo, né? Na verdade, sair por cima. Sempre queria ser o melhor. Então, em resposta a isso, Jesus ele disse: o homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos do assaltante. Esse lhes tiraram a roupa, espancaram-no e foram deixados quase morto. Né? Então a gente vê aqui que esse homem, a Bíblia não menciona quem que é, se é judeu, se é samaritano, se é de outro lugar, a Bíblia não fala, mas nós entendemos que esse homem que foi espancado era um judeu, né? Porque ele estava direcionando aquela pergunta para o mestre da lei. Né? Então a gente entende que aquele homem era um judeu, mas a Bíblia não deixa claro que era um judeu. E nós vemos aqui como um bom rabino, Jesus, ele também não responde aquela pergunta diretamente, mas ele faz uma pergunta àquele mestre da lei. Né? E uma das coisas interessantes também, eu até procurei, mas não consegui, porque é muito distante, né? Eu deveria ter trazido aqui, pelo menos a distância no Maps, mas a distância entre Jericó e Jerusalém era uma distância de, em média, 25 quilômetros. Né? De carro aí demoraria, em média, em uma meia hora. Né? Mas, naquela época, não tinha carro. Ou era jumento, cavalo, camelo, não sei qual que era o animal que eles utilizavam lá. Né? Além de ser um lugar muito distante, ele tinha um nível diferente com relação ao mar. Então, Jerusalém era acima e Jericó era abaixo. E a distância entre esses dois era de mais ou menos 1 quilômetro de distância. Né? Então, Jerusalém está muito acima do mar e Jericó muito abaixo. Então, quem estava lá em cima, descendo do templo de Jerusalém, indo para Jericó, ele praticamente via as pessoas lá de cima. Né? E aí ele podia ver também que era um lugar muito ruim para ele atravessar, mas eles tinham que, muitos que iam para o templo adorar, mas moravam lá em Jericó, moravam em outros lugares, e essa passagem é a passagem muito famosa. Então, você vê de Jericó para Jerusalém, você vai ver que ele vai fazendo assim, né? Porque se ele descer assim, vai desbarrancar tudo. Então, era mais ou menos assim a passagem para chegar até Jericó. Né? Então, em meio desse caminho, tinham muitos lugares ruins de você passar, aonde poderia ter esses saqueadores, como a gente pode ver aqui, que foram aqueles que atacaram esse homem. Então era um lugar muito hostil. Né? Então era um caminho ruim de você passar. Né? E coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, ele passou pelo outro lado. Então a gente pode ver que o sacerdote ele está vindo aqui e ele vê o cara ali todo ensanguentado. A Bíblia diz que ele estava quase morto, né? Então, a hora que ele vê aquela pessoa, ele ao invés de ir lá para aquele lado, ele atravessa do outro lado da rua e passa de longe para não ter contato com aquela pessoa que estava caída ali ao chão. E aí, por motivos desconhecidos, o sacerdote ele passou longe, né? Há quem diga que ele não queria ficar impuro, porque como ele oferecia serviço no templo de Jerusalém, ele não queria ficar impuro, e aí demoraria para ele poder ficar puro novamente, ele teria que vender as vestes dele, tem todo um ritual que a gente pode ver no Antigo Testamento também, né? Mas a palavra não diz isso, por que que ele atravessa? Ela só diz que ele atravessou para o outro lado da pessoa que estava todo ensanguentado. Há quem diga que ele não parou para ajudar por conta que ele estava com medo e que os salteadores fizessem a mesma coisa com ele que fizeram com aquele homem. Então ele passa de lado e vai embora. Não quer nem saber daquela pessoa. Né? Então, a gente vê que, embora ele era um sacerdote, a gente viu que ele só era um sacerdote em via de regras. Né? Ele não se importava com o próximo. Ele passou longe daquela pessoa. Ele não queria ter contato com aquela pessoa. Né? Ele conhecia a lei, mas só conhecia a lei.
né? Ele não se importou com aquela pessoa. Eu trouxe uma frase de John Wesley, que é assim: todo cristão ele deve estar pronto para morrer ou para pregar. Se o cristão não estiver pronto para morrer ou para pregar, esse cristão, assim como o pastor Jorge nos ensinou, ele não tomou a sua cruz e ele não está pronto para seguir Jesus. Porque o cristão que não está pronto para essas coisas, ele não é um cristão. Então o cristão tem que estar pronto para morrer. E ele tem que estar pronto para pregar, né? Não deve ser como aquele sacerdote que passou longe daquela pessoa toda ensanguentada, né? Então a gente tem relatos de irmãos que saem dos seus lugares, né? A gente tem histórias muito conhecidas, os morávios, que se vendiam para salvar as pessoas em outros países, né? Então eles davam a sua própria vida para poder salvar as outras pessoas. Então, o cristão que não estiver pronto para essas coisas, ele não é um cristão. De igual modo, a gente vai ver que o levita fez o mesmo caminho que o sacerdote. Então ele passou pelo mesmo lugar e pelos mesmos motivos. Talvez ele tenha passado de longe daquele homem todo ensanguentado. Impureza, que ele poderia se contaminar, ou ele tinha medo daqueles saqueadores fazerem a mesma coisa com ele. E aí, visto que eles não puderam ajudar, a importância, né, a importância com a própria vida, né, daquelas pessoas ganhou, né, lugar, e o prejudicado foi aquele que estava todo ensanguentado, né? Então, visto que eles não puderam ajudar, a esperança daquele homem de que alguém de Israel viesse o ajudar estava se acabando, né? Mas, e aí eu consigo lembrar do Anderson Freire cantando essa canção do Bom Samaritano, mas o Bom Samaritano estava vindo, né? E diz assim: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. E nós vamos ver que Jesus estava conversando com aquele mestre da lei, e certamente tinha uma plateia. Certamente a plateia eram os judeus, eram os discípulos, poderia ser que tinha gentios também, e eles foram pegos de surpresa. Por quê que eles foram pegos de surpresa? Porque era bem provável que eles esperassem que Jesus ele citasse um israelita leigo, um judeu leigo, né? Tendo em vista que os sacerdotes, os levitas e o povo, eles formavam as três principais divisões sociológicas de Israel depois do exílio. Lá atrás a gente viu que existiu o exílio, né? Os israelitas eles foram tomados dos seus lugares, colocados em exílios, foram lá colocados para trabalhar. Então, pós o exílio, existiam esses três principais: os levitas, os sacerdotes e os leigos, né? Então, aquelas pessoas que estavam escutando Jesus ensinar, ele certamente esperava que a terceira pessoa que estava descendo naquele local seria um leigo, um israelita, mas não. Jesus ele surpreende aqueles ouvintes e fala que quem estava descendo era um samaritano. E a gente viu que o samaritano era odiado por eles. Mas como assim o samaritano? O samaritano ele era o mais improvável para aquela situação. Mas ele foi aquele que ajudou o necessitado. O que Jesus está querendo dizer para a gente com esse versículo, né? E nós vamos aprender que, embora nós esperamos que a lei natural ela vá acontecer de uma forma, possa ser que a gente seja surpreendido e aconteça de outra forma. Deus é especialista em colocar os improváveis, não é? Né, Tiago? Então, os improváveis pode acontecer. Então, às vezes, da onde a gente menos imagina, vai vir a ajuda. Da onde a gente menos imagina, virão aqueles que nós falamos: nossa, mas essa pessoa? E sim, pode ser essa pessoa. Então, ao contrário daqueles dois, o sacerdote e o levita, o samaritano ele para e ele ajuda. E nós temos uma lição importante aqui com o samaritano.
Ele não toma a sua vida importante mais do que aquele que estava necessitado. Ele não tinha medo de que poderia acontecer com ele. Poderia vir sim saqueadores para fazer a mesma coisa com ele. Ele poderia ser sim contaminado por aquela pessoa, porque naquela época poderia ser contaminado. Mas ele não tomou isso como importante. O que importava para ele era apenas ajudar aquela pessoa. Nós vemos um amor no samaritano com relação àquela pessoa necessitada. E é uma lição muito importante que nós temos nisso é que nós devemos olhar para a necessidade do nosso próximo, né? Depois tem na aplicação, mas eu queria fazer uma pergunta para a gente pensar. Quando nós vemos um necessitado, nós passamos por outro lado da rua ou nós vamos até aquela pessoa que está precisando? O que nós fazemos? Nós fechamos os olhos ou nós ajudamos aquela pessoa? Será que nós somos igual ao samaritano ou igual ao sacerdote e igual ao levita? Então nós veremos que o samaritano, ele cuidou completamente daquele homem naquele local, cuidou das feridas e derramou vinho, azeite nas suas feridas, e por fim ele levou o homem em seu animal até a hospedaria, né? Então a gente vê aqui, eu trouxe outra frase, né, agora de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, e ele diz assim: o homem que está bastante satisfeito com o nome de um cristão, sem a vida de um cristão, ele nunca verá Deus nem nada, até que os seus olhos sejam divinamente abertos. Olha que precioso essa frase do Charles Spurgeon. Aquele que se preocupa somente com o nome de cristão, sem ter a vida de um cristão, sem viver a prática, ele não vai ver nada, até que Deus ele abra os olhos daquela pessoa. Oremos para que Deus ele abra os nossos olhos, o nosso coração, para que nós possamos viver isso na prática, assim como Charles Spurgeon nos ensina. Então no dia seguinte, né, após ele pegar aquele homem todo ensanguentado, curar das feridas dele e levar ele até uma hospedaria, no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver e a mais. Olha só, né? Então a gente vai ver que 2 denários eram equivalentes a 2 dias de trabalho, né? Então ele pagou 2 dias de trabalho daquela hospedaria para aquela pessoa cuidar daquele homem que necessitava. Olha só a bondade daquele samaritano, né? Continuando, além de tudo que ele teve que fazer, ele foi lá e o meu dinheiro é do Senhor, assim como o pastor Renato orou. Aquilo que eu estou te dando é uma parte daquilo que o Senhor me deu. A gente apenas faz uma administração daquilo que Deus nos deu. Eu te devolvo, estou dando aqui. Olha só o ensinamento que ele nos traz aqui. O dinheiro que ele tem não é um dinheiro dele, mas é o dinheiro que ele tem é para servir o próximo. É para servir aquele necessitado, para servir aquelas pessoas que precisam. O meu dinheiro é do Senhor, então eu vou ajudar, né? Então não foi suficiente com aqueles primeiros passos que ele deu. Ele se responsabilizou por aquele homem, deu os 2 denários e ainda falou assim: tudo o que você tiver além de despesa, eu vou pagar. Eu volto aqui e eu pago, né? Então, há um tempo atrás, eu conheci dois meninos. Um já era um homem, né, e o outro era um menino. Chamava-se Juan e o outro não me recordo. Eu me recordo do Juan, porque nós cuidamos do Juan, eu e o pastor Jorge. Eu ajudei ele no início, falei sobre o evangelho para ele, ele se interessou, e ele é um refugiado. Eu não me recordo, eu acho que ele é um venezuelano, e nós ajudamos aquela pessoa. Nós ajudamos o Juan, nós trazemos ele para aqui, para a igreja. Ele dormiu aqui uma noite, se eu não me engano, e nós cuidamos do Juan. E após ele dormir aqui uma noite, nós fomos e pagamos para ele uma hospedagem em um hotel. A gente pagou, acho que uma semana de hotel para o Juan, né? Então, a gente cuidou dessa pessoa que estava precisando de uma ajuda, né? A gente tirou ele da rua, que ele estava morando na rua, e a gente colocou e cuidamos dele durante um tempo.
E o que eu quero trazer a história do Juan? Embora nós tenhamos cuidado do Juan de diversas formas, além do alimento que a gente deu e o local para ele dormir também, o Juan, ele não fez bem com aquilo que ele recebeu. Depois desses 5 dias, ele não queria mais fazer nada, só queria ficar deitado lá, e a gente começou a ter problemas com ele no lugar onde ele estava hospedado. As moças começaram a falar mal dele, dentre outras coisas que ele fez aqui. Resumo da história. Possa ser que aquela pessoa que você vai ajudar, ela não vai te receber bem, ela não vai ser grata por aquilo que você está fazendo. E isso não deve mudar o seu modo de pensar, porque você faz, independente do que aquela pessoa vai fazer para você. Você não deve olhar para isso, você deve sim ajudar aquela pessoa, né? Claro que existe um limite, né? Mas Deus sabe o que vai acontecer com aquela pessoa. Então, o samaritano, ele poderia ajudar aquele judeu, mas você imagina a treta que existia entre os judeus, né? A briga que existia entre aqueles judeus, se aquele judeu ele se retoma a consciência e ele olha para aquele samaritano e fala assim: você samaritano, o que está fazendo? Né? O samaritano acabou de cuidar dele, ele fala assim: mas como você samaritano cuidou de mim? Ele estava sujeito a isso, né? A Bíblia não fala, mas imagine, aquele samaritano poderia ser esculachado por aquele cara, né? Você está fazendo o quê? Por que você fez isso comigo? Porque existia sim essa briga entre eles, né? Então ele estava sujeito a isso, mas o samaritano não se preocupou com isso. O samaritano não se preocupou que ele era um judeu. Ele não se preocupou qual que era a etnia, qual que era a cor, qual que era a religião dele, ele não se preocupou com nada disso. O samaritano apenas se preocupou com a vida que estava ali precisando de uma necessidade. Então ele não passou de largo, ele pegou e cuidou daquela pessoa, né? Então, como lição, nós poderemos sim ter, além de cuidar dessas pessoas, a gente pode ter uma experiência, né? Então, temos que estar preparado para o que vai acontecer, né? Então, a gente já está caminhando aqui para o fim também. Acho que eu estou dentro do horário aí. E aqui, a resposta de Jesus para aquele ali, mestre da lei, ele diz assim: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Então Jesus, ele coloca o mestre da lei em xeque-mate. Não tinha como, não tinha para onde ele fugir. Ele vai falar que foi quem? O sacerdote? Não existia, não tinha como ele sair dali. Então Jesus deu uma lição para ele, falou assim: quem foi o seu próximo? Jesus força ele a pensar: o seu próximo é aquela pessoa, é o seu inimigo, pode ser quem for, mas é aquele necessitado. Não tem para onde você correr. O mesmo a gente. O nosso próximo é aquele que precisa da gente. A Bíblia nos ensina que nós devemos sim amar o nosso próximo. Nós somos a solução para esse mundo. Nós somos a solução para vários lugares aqui de Campinas. Os bairros de Campinas necessitam de Jesus. Existem bairros aqui em Campinas que são bairros que o evangelho ainda não chegou, né? Ou se chegou, ainda não foi efetivado, né? A gente tem aqui as comunidades, próximo da gente aqui também. Nós somos a solução para esses lugares, né? Aonde que as pessoas precisam de nós como igreja? Nós precisamos pensar nessas coisas. Será que nós não poderíamos ser o samaritano para essas pessoas? Né? Então, por fim, aquele que teve misericórdia dele respondeu ao perito da lei. Então ele falou: aquele que teve misericórdia, esse é o próximo. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo, né? Então, embora ele não tenha reconhecido, olha só, essa resposta do mestre da lei, ela demonstrou o quão duro o coração daquele mestre da lei estava. Ele não falou que foi o samaritano. Ele não concordou que era o samaritano, mas pelo menos ele reconheceu aquele que teve misericórdia dele. Então eu imagino que aquele mestre da lei foi sentar depois que Jesus deu aquela resposta, né? Então quando ele perguntou de pé, Jesus deu essa resposta e ele falou: entendi. E ele foi sentar para o seu lugar, porque ele recebeu uma resposta que ele não queria. A gente vê aqui que ele não quis dizer, foi o samaritano, né? Então Jesus ensinou ele, e a gente pode ver que o coração dele estava endurecido.
porque ele não aceitou que o samaritano foi a pessoa próxima a ele, né? Então, por fim, o que eu queria deixar bem claro, que os irmãos pudessem entender também, é que a parábola do bom samaritano, ela em essência, ela ilustra o segundo mandamento que ele falou lá no começo, o amor ao próximo. Enquanto a história seguinte, que o pastor Jorge trará para nós, da Marta e Maria, ela vai ilustrar o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas essa parábola que nós lemos hoje, ela é com relação ao amor ao nosso próximo, que é o segundo mandamento, né, resumido da lei. Então, que nós possamos ter realmente aprendido alguma coisa com as respostas de Jesus para aquele mestre da lei. E entendemos de uma vez por todas que essa parábola, ela é uma resposta à pergunta: quem é o meu próximo? Né? Então, aplicação prática de todas as coisas que nós conversamos aqui hoje, o que nós vamos levar como aprendizado? O discípulo que ama a Deus, ele dá a sua vida pelo próximo em obediência ao amor e à fé. Em Mateus capítulo 16, versículo 25, diz assim: porque aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. A quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, se você toma a sua vida como importante e não tem a vida do próximo como importante, você vai perder a sua vida. Contudo, se você ter a vida do próximo como importante, você ganhou a vida, né? Se não amarmos o nosso irmão que vemos, como nós amaremos a Deus que não vemos, né? Então, mais uma vez, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? O levita e o sacerdote passou de longe daquela pessoa e eles diziam que amavam a Deus, mas como eles vão amar a Deus se eles não amam nem aquela pessoa que está necessitada, né? A respeito de nós, fica a pergunta: nós amamos o nosso próximo? Aquelas pessoas que precisam de nós? Os sertanejos, né? Assim como o Tiago tem servido no sertão. Nós amamos os índios, nós amamos o necessitado na nossa rua. Quando nós vemos um mendigo, né, pedindo, será que nós amamos essas pessoas? Quando nós vemos essas pessoas, o nosso coração deve, no mínimo, pensar de que forma que nós podemos ajudar aquela pessoa. E de que forma que nós podemos ajudar alguém? Através da oração, através realmente do dar, do acolhimento, da forma de um aconselho. Que forma que nós podemos amar o nosso próximo? Então são diversas formas que nós temos, né? Que nós podemos amar ao próximo. Então, o que nós aprendemos também com o samaritano é que a ajuda ela pode vir do lugar que a gente menos espera. E nós, como discípulos, devemos ser aqueles que são os improváveis que ajudam os necessitados, sem olhar a sua etnia, religião ou qualquer que seja as nossas diferenças. Se as pessoas precisam de nós, nós devemos ser aquele que vai fazer a diferença. Nós devemos ser os improváveis. As pessoas podem não imaginar que a gente vai ajudar, mas a gente vai ajudar, né? Então, a gente teve recentemente, né, lá no Rio Grande do Sul, não vou citar nomes aqui porque eu não quero dar palco para ninguém, mas nós vemos pessoas milionárias e pessoas que não têm nada, saindo daqui e indo para lá ajudar, né? E a igreja também ajudou. A igreja também ajudou, né? Então, pessoas que viram a necessidade daquelas pessoas, saíram do seu aconchego e foram ajudar, né? A gente viu jogadores de futebol, nós vimos políticos ajudando, nós vimos realmente o amor saindo, né? O amor realmente saindo para ajudar. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos ser a resposta para esse mundo, né, que precisa de uma ajuda, né, os necessitados. Então, o discípulo,
ele deve amar até mesmo o seu inimigo. E diz assim lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai o vosso inimigo, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Que difícil é esse versículo. Eu desafio alguém a amar o seu inimigo aqui. É muito difícil. Você amar uma pessoa que fez o mal para você. Jesus, quando ele está na cruz, ele nos dá uma lição muito preciosa. Ele foi crucificado, pregado, furado no seu lado. E ele ainda fala: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Ele acabou de ser torturado, chicoteado. E ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Estevão foi apedrejado e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quão difícil é, quão desafiador é nós amarmos uma pessoa que faz mal para nós, né? Primeira coisa que a gente faz, maldito, né? A gente viu, o pastor Jorge pregou, ou o Sérgio, agora não me recordo, né? Os samaritanos lá, os discípulos, os filhos do trovão, né? Os samaritanos não quiseram receber eles falaram assim: Pai, o que você quer que a gente faz? Que a gente joga fogo neles? Né? Quer que nós desce fogo lá? A gente desce fogo. A gente desce fogo neles. E a gente aprendeu com o pastor Jorge que descer fogo é justiça, né? Quer que a gente faça justiça com esse samaritano? É agora. Se você falar, nós ora e desce fogo. Mas não é assim. Jesus ensina que nós devemos amar aquele que faz mal para nós. É um desafio. Mas a gente tem que ser a diferença. Nós somos os diferentes. Nós somos os improváveis. Nós somos aqueles que amamos o nosso próximo. É difícil. Fica o desafio para nós de amar e bendizer aqueles que fazem mal para nós, né? E aqui fica o desafio. Devemos orar pelos nossos, né, pelo nosso presidente, nós devemos orar pelo nosso prefeito, né? Semana que vem a gente tem a tarefa aí de votar, né? Ore pela sua cidade, ore pelas pessoas que estão lá, independente se você não combina com aquela pessoa, ore pelas pessoas que estão à frente da sua cidade, do seu país. Bendiga aquela pessoa, né? Que Deus possa nos ensinar a amar essas pessoas também, né? Então, o discípulo ele deve fazer sempre o seu melhor ao próximo, sem olhar a sua origem, etnia, religião ou nacionalidade, dando o seu melhor como se fosse para Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz assim: E tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos colocar à mão, tudo que nós vamos fazer ao nosso próximo, nós devemos pensar que nós estamos fazendo a Deus, em amor a Deus e em amor ao nosso próximo. Porque esse é o mandamento, né? Então fica até mais fácil da gente fazer. Eu preciso fazer, mas é difícil. Pense que aquilo está sendo feito para Deus. Você pode ter certeza, vai ficar mais fácil, porque você vai estar fazendo para Deus, e não para homens, né? E por fim, para a gente aprender, um resumo da que a gente viu. O verdadeiro discípulo, ele ama a Deus acima de tudo, e ao seu próximo como a ti mesmo. Da mesma forma que eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Ajuda ao necessitado, sem fazer distinção da sua nacionalidade, etnia ou religião. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele ajuda sem distinguir as pessoas, né? Então, o verdadeiro discípulo, ele cura as enfermidades e ele se compromete em fazer o bem com as pessoas, sem pensar. E por fim, o verdadeiro discípulo, ele segue a lei de Jesus e ama a Deus e ao seu próximo como a ti mesmo, assim como os 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Que Deus possa
nos ensinar a não somente escutar e ler a respeito dessas coisas, mas que nós possamos colocar em prática todos os ensinamentos dele. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, poderosa e ela é eficaz. Nós te louvamos, porque o Senhor revela aos teus pequeninos as coisas que são escondidas às outras pessoas. Pai, continua, Senhor Deus, falando ao nosso coração aquilo que o Senhor Deus tem para a tua igreja, aquilo que o Senhor Deus tem para nós. E como bons discípulos, nós possamos colocar em prática, a boa prática, o amor ao próximo, o amor, Senhor Deus, ao necessitado, o amor, Senhor Deus, àqueles que realmente necessitam e precisam de uma mão amiga. Que nós venhamos a deixar os nossos interesses de lado e nós venhamos a colocar os interesses do Senhor em primeiro lugar na nossa vida, Pai. Nós queremos ser gratos a Ti pela Tua palavra e porque o Senhor se revela a nós. Abençoe, Senhor Deus, a cada um aqui, que nós possamos sempre ouvir a Tua voz e não ouvir a voz do homem. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Queria chamar o Tiago, missionário Tiago, para dar um testemunho aqui para a gente, compartilhar um pouco daquilo que ele tem vivido, né? Tiago tá... Quantos anos, Tiago? Deixa eu pegar um... 25. Eita, cara. Olha o tamanho desse cara. Tiago, ele... De verdade, não é brincadeira. Ele era jogador do Guarani. E aí ele vai contar mais um pouco, né? O desafio ele é contar um pouquinho da história dele. E ele tem servido a Deus no Ministério Integral, né, Tiago? Sim. Fique à vontade para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na sua vida. E convido os irmãos a orarem pelo Tiago, aqueles que quiserem abençoar o Tiago também nessa missão, né? Que vocês possam orar por ele também. Ele está morando aqui perto agora, né? E a gente está, de alguma forma, tentando ajudar o Tiago. Se você quer abençoar o ministério do Tiago, ele hoje vive missões integrais, né? Então, o trabalho dele é missões. Então, se você quiser abençoar e ajudar o Tiago, que você possa conversar com ele no final do culto. Amém? Tiago, fique à vontade, tá bom? Vamos orar rapidinho. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção sobre o Tiago, que ele possa compartilhar, Senhor Deus, um pouco daquilo que o Senhor tem feito na vida dele. Abençoa o teu servo, a tua esposa, teu filho também, Pai, que nós possamos escutar um pouco do que o Senhor tem feito, Pai, na vida do Tiago e sua família. Em nome de Jesus. Amém. Tiago, fica à vontade. Obrigado. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz. Bom, como o Felipe disse, meu nome é Tiago, né, eu tenho 25 anos. Eu sou marido da Michele e pai do Estevão, que está em algum lugar brincando por aí. Mas, bom, o Fê me chamou, me sinto muito privilegiado, viu? Já desde antemão, já quero agradecer. Né? É muito gratificante você compartilhar aquilo que o Senhor faz, porque às vezes as pessoas falam com uma certa altivez de coração, mas na verdade é o Senhor quem faz tudo. E estando no campo, eu, graças a Deus, pude ver e testificar pessoalmente com os meus próprios olhos que é realmente o Senhor quem faz todas as coisas, né? Desde convencer o pecador, ao movê-lo em sua direção, e todas as coisas é o Senhor quem faz. Então, mas as coisas nem sempre foram assim, né? A gente nem sempre esteve no ministério de forma integral, né? Como o Felipe disse aqui, eu era jogador de futebol, né? Desde os meus 7 anos de idade eu sempre treinei futebol, gosto muito de futebol. Hoje estou impossibilitado de jogar porque eu rompi meus ligamentos do joelho e é por isso que estou aqui hoje, né? Eu tive que voltar do campo para cuidar da minha saúde e acabei descobrindo outros problemas, então vai se alongar um pouquinho esse tempo. Mas eu jogava futebol e aí aos 12 anos eu entro no Guarani e dali então eu começo uma caminhada, né, na minha vida profissional, naquilo que eu almejava. E eu era um jovem católico, né, não praticante,
E ali no Guarani eu tive o privilégio de ser alcançado pela palavra do Senhor, pelo seu Espírito Santo. Deus levantou um menino que hoje está na Coreia do Sul, jogando futebol na Coreia do Sul, Elias Emanuel. E ele pregou o evangelho para mim com muita coragem, com muito amor. E eu então ali fui convencido de que estava em caminhos de trevas. E ali tive a oportunidade de aceitar Jesus e trilhar o caminho dele. Mas eu não imaginava que o Senhor me pediria o meu sonho, né, de forma alguma. Eu sempre pensei que o Senhor me usaria depois de ter me alcançado, né? Eu fui alcançado aos 16 anos. E eu falei assim, nossa, que bom, porque agora eu tenho um campo de trabalho, né? Um campo muito grande, muito oportuno, né? O futebol, né? Muitos jovens, é um meio geralmente muito corrompido, né? Por causa dessas oportunidades, suas vantagens. E ali eu via como o meu campo de trabalho, né? E desde a conversão, eu me converti aos 16, como eu disse, estava no ensino médio ainda, e um amigo meu, Robert, também se converte junto, e a gente já começa a evangelizar na escola, e eu evangelizava no Guarani, e a gente sempre fazia reuniões semanais ali, né, para meditar sobre a palavra, louvar e tal, e era muito legal, e era muito bom, realmente era muito frutífero, né? Mas, em determinado momento, eu já namorava com a Michele, e aí ela fazia um curso de missões com o pastor Antônio César, o Felipe conhece. Não sei se ele já veio aqui, já veio, Fê? Ainda não? Mas o pastor Antônio César é um grande mobilizador, um missionário de campo, ele teve muitas experiências no campo, experiências tremendas. E ele então volta para o Brasil, ele estava na Áustria, ele volta para o Brasil e abre esse curso de missões. E aí, inclusive o Felipe participava das reuniões, né? E aí o pastor Antônio César começa a dar aula. Eu não podia frequentar as aulas porque eram de sábado e eu tinha campeonato, né? Não batia as datas nem os horários, mas a Michele e meus amigos participavam, né? Então, fazendo curso de missões com o Antônio César. E aí eu ficava sabendo tudo por tabela, né? Eles aprendiam lá e eu já chegava do jogo doido. Eles me perguntavam do jogo e eu perguntava da aula para eles. E aí fui tendo esse contato com missões. E fui me apaixonando e Deus foi me direcionando a isso. E até que um dia, quando eu já estava no sub-20, né? E aí eles esperam até o último instante para se comprometer financeiramente com o atleta. Então os meninos da base sempre esperavam até o último momento para assinar um contrato profissional, para aí sim eles terem um compromisso financeiro com o atleta, né? E eu estava nesse processo, esperando, né, o tempo certo de assinar o contrato e tal. Estava indo muito bem, a gente participou da Copa São Paulo em 2019, quando a gente chegou à semifinal contra o São Paulo, né, fomos eliminados, infelizmente, mas foi uma campanha muito boa. E aí, tudo indo muito bem, eu já estava treinando com a equipe profissional, e o Senhor começou a me incomodar, acho que não é legal, né, mas assim, o Senhor colocou uma inquietude no meu coração. E aí ele falou assim, ao meu coração, ore para que eu faça a minha vontade. Eu falei, Deus, como assim? Eu estou aqui, eu estou pregando para esses jovens, eu prego até, né, quando eu tenho oportunidade no profissional, eu sempre estou lá com a Bíblia, no vestiário, sempre compartilhando da sua palavra. Como assim fazer a sua vontade? Mas amém. E comecei a orar, né, nesse sentido. Senhor, faça a sua vontade na minha vida. E o Senhor começou a me desprender daquele lugar, de forma natural, sabe? Eu fui não perdendo gosto por aquilo, não deixando de me dedicar àquilo, mas meu coração estava se desligando pouco a pouco daquele lugar e eu já não via mais sentido em estar ali, e eu não tinha mais tanta alegria como antes, e de estar ali, né, fazendo o que eu tanto amava. E aí eu orando, Senhor, e eu não tinha falado nada para ninguém, falei, Deus, por que esse sentimento está no meu coração, né? Mas fala comigo e fala de maneira clara para que eu entenda e tome a decisão que o Senhor quer que eu tome. E aí, numa terça-feira à noite, num culto na nossa igreja, ela ficava ali no Jardim do Trevo ainda, e aí, numa terça-feira, tinha um irmão da nossa igreja que estava voltando de uma casa de recuperação e eu estava super feliz por ele. Né, conhecia ele, já tinha caminhado com ele, ele tinha tido alguns problemas, umas recaídas, foi para a casa de recuperação, voltou e a gente estava super feliz, eu estava lá conversando com ele e o pastor, no meio do culto,
parou para orar por ele, e eu fiquei muito alegre, e eu falei, Deus, eu estou muito feliz pelo meu irmão, porque o Senhor tem direcionado a vida dele, o Senhor tem sarado as feridas dele, mas eu queria te lembrar da minha oração que eu tenho feito há tantos meses. Me responde, Senhor. Me responde de forma clara para que eu entenda o que o Senhor quer. E aí o pastor parou a oração e me chamou e falou, Tiago, Deus está te dando um livramento. Eu falei, amém, pastor. Ele falou assim, Deus está te dando um livramento de morte. Existe algo que está te cansando muito e Ele está te livrando. Eu, amém, pastor, glória a Deus. Amém. E aí, tudo bem, né? Eu falei, Deus, eu não entendi nada, né? Mas tá bom, se é dessa maneira que o Senhor quer falar comigo, depois me explica, porque eu não entendi nada realmente. Não entendi. Porque eu não tenho me cansado lá e eu não acho que eu vou morrer, não sei, eu não entendi. E aí nisso, a esposa do nosso pastor estava recolhendo a oferta, né, no momento de ofertório, e ela olhava para mim e chorava, Eu falei, vixe, essa mulher viu alguma coisa também, misericórdia, eu vou morrer aqui agora. E aí eu fui ajudar ela, né, porque ela estava chorando muito. E aí eu peguei dela e comecei a passar a salva assim, e aí fomos lá contar, ajudei ela a contar, né, as ofertas. Aí eu falei assim, Suzana é o nome dela, Suzana, tá tudo bem? Aí ela, tá. Eu falei, você tem alguma coisa para me falar, Suzana? Ela falou, tem. Aí eu falei, misericórdia. Mas ela não queria falar, né, ela falou assim, mas eu não sei como eu devo falar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, agora fala, o pastor acabou de falar que eu estou sendo livrado da morte, você fala para mim que você não vai falar o que você tem para falar? Por favor, fala, né? E ela falou assim, Tiago, hoje à tarde, eu estava orando pelos jovens da igreja, a gente foi orar pela sua vida, e o Senhor falou comigo e com meu marido a respeito de você. Puxa vida, eu já caí de joelho no chão, assim, na hora, puf! E aí ela falou assim, eu falei, pode falar, estou te ouvindo. Ela falou assim, Deus mandou te falar que você está sendo separado para o ministério dele. E eu falei, amém. E aí ela chorava, e eu já estava chorando também. Eu falei, tem mais alguma coisa? Ela tem, mas eu não sei se eu devo falar. Eu falei, não, você vai falar, pelo amor de Deus, fala. E ela falou assim, e eu não sei se você vai jogar mais futebol. Eu falei, tá bom. Ela falou, eu não sei por que eu estou falando isso. Eu falei, fique em paz, eu sei. E eu me coloquei de rosto no chão, assim, ó, e chorava. E naquele momento veio um alívio no meu coração, porque eu falei, Senhor, aquilo que eu pedi para o Senhor falar de forma clara comigo, o Senhor comunicou de forma clara comigo. E eu me sinto muito grato, porque não pelo Senhor ter me direcionado, mas pelo Senhor, de fato, ter falado ao meu coração. Eu estou te ouvindo e eu vou te obedecer. Eu só te peço alguns dias para mim organizar tudo isso e fazer a sua vontade. E aí, desde então, eu comuniquei a minha família, os meus pastores. No meu último dia no Guarani, eu tive uma oportunidade de pregar uma palavra para os meninos lá. E aí, expliquei para eles, né, falei para eles do plano da salvação. E falei para eles, por causa dessa mensagem, que hoje eu abandono tudo que eu pensei que um dia seria bom para a minha vida e abraço tudo aquilo que eu sei que o Senhor deseja dela. E aí eu fui embora. Agradeci eles, muitos amigos ficaram, inclusive Elias, né, que hoje está lá na Coreia. Muitos amigos mesmo, fiz muitas amizades verdadeiras, tive muita oportunidade de pregar para aqueles jovens, mas a partir dali começou um novo passo, né, tive que comunicar a direção do clube, eles ficaram um pouco nervosos porque, né, tinham planos e se preocupavam com a possibilidade de eu sair dali para ir para outro clube, então eu tive que deixar uma carta de próprio punho, reconhecida em cartório, que estava abandonando realmente a carreira, né, para viver outra coisa. E desde então começou uma outra etapa, né? Eu e a Michele começamos a noivamos, nos casamos, e eu sempre, né, como os meninos faziam parte do curso do Antônio César, de missões, eles sempre participaram de projetos missionários com a Juvep, que é uma instituição que trabalha no Nordeste, com o Promisservos, que é em São Paulo. E eu sempre desejei ir, mas eu nunca pude. Eu só ajudava financeiramente, orava por eles, mas eu nunca pude ir por causa de que não coincidia as datas, né? E aí, então, assim que eu me caso, eu participo do meu primeiro projeto missionário, e ali a gente recebe um convite para participar do Radical Sertão, pela Juvep, que é um projeto de duração de 2 anos, ao qual 6 meses você fica estudando a cultura nordestina, o contexto nordestino, e 1 ano e meio de plantio de igreja, um período prático ali que você vai
estar num povoado, né? 24 horas, você vai morar lá e o objetivo é plantar uma igreja lá. E a gente, né, por graça do Senhor, teve a oportunidade de parar em Olho d'Água do Padre, uma aldeia indígena da etnia Aticum, no Nordeste, no Pernambuco, né? Extremo sertão do Pernambuco. E nós vivemos um tempo ali maravilhoso. Hoje, a gente passou um tempo lá, a gente plantou uma igreja lá. Hoje nós temos 13 indígenas batizados em Olho d'Água do Padre. Nós já temos a igreja de Olho d'Água do Padre. Hoje o pastor Mateus com sua esposa Angélica e o Calebinho, que é o filho deles. E essa semana eu fico muito feliz porque eu recebi uma notícia maravilhosa, eles estavam tentando ter outro filho. E essa semana, acho que quinta-feira, ele me mandou uma mensagem: Tiago, a Angélica está grávida, a gente vai ter outro filho. Então mais um indígena Aticum vai nascer e esse já vai nascer pregando. Então a gente teve um tempo muito precioso lá. Mas algumas coisas que eu queria enfatizar aqui é, como eu disse no início, é realmente o Senhor quem faz todas as coisas. Eu me lembro de quando a gente teve o nosso primeiro batismo, a gente começou a sofrer uma grande oposição com relação aos caciques nas aldeias ao redor. E o nosso nome foi parar no Ministério Público, nós fomos denunciados por morar ali, né? E aí o Senhor fez com que a aldeia que nós morávamos recebesse a gente de tal forma, de tão bem e com tanto carinho, que toda a aldeia comprou a nossa causa. O Ministério Público com certeza poderia mandar a Polícia Federal lá e nos tirar de lá a qualquer momento. Mas o cacique e o liderança da aldeia, eles fizeram um documento e deram para toda a aldeia assinar. E todas as pessoas, umas 300 pessoas moram ali. E somente 4 não assinaram em nosso favor. Então, o Ministério Público já não podia mais nos tirar dali. E a gente foi ter o nosso primeiro batismo com todos esses acontecimentos, né, a nossa cabeça explodindo, fora estudo bíblico, culto, programação com as crianças, culto de homens, reunião de mulheres, tudo isso acontecendo em paralelo. E a gente tinha 2 pessoas para se batizar. E no dia anterior ao batismo, uma senhora, a dona Helena, eu já perguntei para ela se eu posso falar o nome dela, ela disse que com certeza ela faz questão que eu fale. A dona Helena, uma senhora de 78 anos, uma das anciãs da aldeia, ela nunca tinha feito um estudo bíblico, né? As pessoas que iam se batizar, elas já estavam tendo um acompanhamento há um tempo, mas ela ia nos cultos, todos os cultos ela ia. E a filha dela tendo o estudo bíblico semanalmente, não ainda tinha se decidido pelo batismo, mas estava ali tendo o estudo semanalmente. E a mãe dela, um dia antes, chega na gente e fala assim: ainda dá tempo de eu me batizar? Aí eu falei: dona Helena, a senhora tem certeza que a senhora quer? A senhora não quer entender melhor? Ela falou assim: não, eu já entendi exatamente o que eu quero. Eu falei: nossa, mas a Maria, que é sua filha, ela não vai se batizar, a senhora sabe, né? Ela: não, eu sei, mas eu quero ser batizada. Aí falei: nossa, será que a família vai ficar brava com a gente? Porque o genro dela é o pajé. Eu falei: Jesus Cristo, se a gente batizar essa senhora ainda vai ter um problemão. E ela foi lá e falou: eu já entendi. E a gente pensando assim na hora, e ela falou assim: eu já entendi tudo. Assim, né, que na humildade dela, ela é analfabeta, ela tem 78 anos, ela trabalha na roça ainda. E ela falou assim: eu já entendi que Jesus é o dono da minha vida, que Ele é o meu Criador, e que eu preciso dEle, e que só Ele é o caminho. Aí eu falei: caramba, a senhora entendeu mais da metade de tudo. E ela falou assim: eu sei que eu preciso tomar um passo. E eu acredito que o batismo é esse passo. E depois eu vou aprender no resto. Eu falei: glória a Deus, dona Helena, a senhora vai ser batizada amanhã com a gente. E no dia do batismo, a filha dela também se batizou. E toda a família testemunhou pessoalmente, inclusive o genro, que era o pajé, que se opõe ferrenhamente contra a gente lá. Ele foi no dia do batismo e foi o nosso churrasqueiro. Então foi assim, foi algo maravilhoso. E tem outros tantos testemunhos de pessoas que foram alcançadas, mas eu queria só enfatizar isso, que é o Senhor quem faz todas as coisas, né? Eu queria ler um texto rápido, prometo que eu não vou me alongar. Está em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, a partir do verso 13. Eu vou ler aqui rapidinho.
Fala assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eu, vivendo esse tempo nessa aldeia e vivendo integralmente para o ministério, eu aprendi que é o Senhor quem faz todas as coisas e que tudo que o Senhor deixou de ordenanças, em Mateus 28, a partir do 18, a grande comissão, em Atos, quando ele fala que nós seremos revestidos de poder para testemunhar, e várias outras passagens, inclusive essa de Romanos, tudo isso não é para um grupo determinado de pessoas, para pastores, para missionários, é para toda igreja. E desde então, né, a gente tem trabalhado não só no campo missionário com os perdidos, mas nós tentamos, de alguma forma, mobilizar a igreja do Senhor a entender que esse chamado é para toda igreja. E essa igreja tem que pregar a todos os povos, até que ele venha. O plano da salvação, ele tem 4 pilares, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. E só um desses 3 pontos ainda não se cumpriu. A criação já aconteceu, a queda já aconteceu, a vinda de Cristo para a nossa redenção já aconteceu, somente a consumação que ainda não aconteceu. Porque ela tem uma condição, até que todos ouçam. Antes disso, eu não virei. Até que todos entendam ou tenham a oportunidade de ouvir falar do Evangelho de Cristo, eu não virei. E essa condição é dada a mim e a você. Preguemos o Evangelho a todos os povos, em todo o tempo, para todas as pessoas, de todas as formas que nós pudermos. Seja indo a tribos indígenas no Nordeste, seja indo ao Japão, seja batendo na porta do seu vizinho ou esperando ele sair, porque hoje é inconveniente, né, você bater na porta do seu vizinho, mas desde o mais novo até o mais velho, se nós formos convencidos pela mensagem de Cristo, e se Ele realmente é o nosso Senhor, nós devemos aguardá-lo voltar para nos buscar. E enquanto isso não acontece, em paralelo a todas essas profecias bíblicas, né, que têm se cumprido, guerras, fome, destruição, nações se levantando contra a nação, em paralelo a isso, né, a gente vê, parece que o texto vai descendo e as coisas vão só piorando, e parece que as trevas vão tomando proporção, mas paralelo a tudo isso, a toda essa catástrofe geral que parece que está acontecendo, existe uma igreja que prega, existe uma igreja que avança, existe uma igreja que resiste, que persiste e que permanece, porque aqueles que permanecerem até o fim serão salvos. E uma igreja que prega. Eu não vim aqui enaltecer o nosso trabalho de forma alguma, eu vim aqui enaltecer a obra de Cristo. O Senhor seja glorificado, não só pelo chamado, pelo envio, pelo trabalho, mas por tudo que Ele tem feito. Ele tem sido o principal mantenedor de toda essa obra. E eu convido os meus irmãos, humildemente eu convido vocês a fazerem parte do privilégio que é testemunhar a Cristo em todas as nações. Testemunhar a Cristo, inclusive no Brasil, testemunhar a Cristo, inclusive em Campinas, na Vila Industrial, na nossa casa. Né? Na palavra vai dizer que fique bem claro, enquanto você ande, você faça isso, que enquanto você esteja sentado comendo, você faça isso, quer que você faça qualquer coisa, testemunhe, pregue, fale sobre essa verdade. Esse é o nosso dever. E que nós podemos abrir mão de muitas coisas, de um sonho, né? De uma carreira, de talvez uma preferência que nós tenhamos, um carro legal, uma casa legal, nós podemos abrir mão de muitas coisas, mas que nós não venhamos a abrir mão do privilégio que temos de serem ministros da reconciliação. O Senhor nos chamou para isso, que nós sejamos ministros da reconciliação. Quer seja orando, quer seja indo, quer seja ofertando, nós possamos fazer parte disso. Esse é o maior privilégio que o homem tem na terra. Amém? Eu queria agradecer de coração por esse tempo. E queria falar para você, se você deseja fazer parte de alguma forma disso, nos procure, né? O Felipe é nosso amigo, né? Não precisa me procurar ali, eu não sei, mas sim, o Felipe nos conhece, ele pode, né, entrar em contato conosco também.
mas nós estamos à disposição para esclarecer, para direcionar e, de alguma forma, incentivar os nossos irmãos a estarem fazendo parte de tudo isso. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês. Chama ela para a gente orar. Fica aqui. Queria chamar a Michele e o Estevão, chamar um missionário também, o missionário Renato, né, durante um tempo, para orar pelos missionários. E depois eu vou convidar a Dani e a família para estarem aqui na frente para a gente orar pela gestação da Dani também. Tá? Tiago, ele tem um trabalho excepcional. Ele tem feito um trabalho nas escolas, né? Então, o que ele começou lá atrás, que ele não contou, mas durante a juventude dele, enquanto ele ainda era jovem, ele fazia reunião com a galera da escola, 50 jovens lá, e ele pregava o evangelho na escola, e Deus continua utilizando ele, né, usando, né, na obra dele. Amém? Pedir para o pastor Renato orando pela Michele e pelo Estevão, né, os missionários. Desculpa, irmão, se está tarde já, mas creio que a fome dá para dar uma segurada aí. Amém? Pastor Renato, por favor. Amém. Enquanto o Tiago, paz do Senhor, irmãos. Bom falar com vocês. Enquanto o Tiago estava falando ali, eu estava pensando uma coisa. Que pé formoso não nasceu para ficar dentro de chuteira, né, irmãos? Né? A chuteira podia deformar a formosidade dos pés daqueles que anunciam a paz. Vamos orar. Deus, eu te dou graças, porque o Senhor nos permite conhecer príncipes do reino. E Deus, o Senhor comissionou esse casal, essa família, para anunciar a tua obra de maneira diferente. E eu te sou grato pela honra que tenho de ouvir, de conhecer e de orar por eles. O que pode ser pedido sobre eles que o Senhor já não tenha dado, Deus? O que é que eles precisam que o Senhor já não tenha dado a eles, Deus? Mas a tua palavra diz que nós devemos orar e nós devemos cuidar deles. Que nós sejamos uma igreja que não diz a paz do Senhor e envia alguém de barriga vazia para casa, mas seja alguém que procura abençoar e suprir a necessidade. Aonde eles vão, o próximo campo ou o local onde eles estão, dê cartas espirituais a eles, Deus. Como o Senhor fez com Neemias, quando ele chora pelo povo e aparece diante do rei. Que eles tenham cartas espirituais, que quando eles cruzarem, Senhor, as fronteiras, Deus, dos lugares onde eles vão, que os governantes daqueles lugares, Senhor, que são espíritos, Deus, possam reconhecer a tua presença, reconhecer a tua graça, que quando eles abrirem a boca, Senhor, que o Senhor possa dar a eles, Deus, dunamis, Deus do céu, que o poder que transforma o discípulo em mártir seja sobre eles, Deus, e que através deles, Senhor, o céu seja povoado, Deus. Nós oramos, Jesus, nessa tarde, por nós que ouvimos esse testemunho, para que nós sejamos impactados por isso, Deus. Que isso não seja só mais uma história que nós ouvimos, mas seja algo que mova o nosso coração para as missões que são urbanas, que são próximas de nós, Deus. Que o Senhor possa alcançar aquele que está em casa, Deus. Visita a necessidade do teu filho, Senhor. Aquilo que ele tem colocado diante do Senhor como propósito, Deus, que o Senhor possa enviar, Deus, ofertantes, mantenedores, homens comprometidos, famílias comprometidas, Senhor, e os recursos necessários para que a obra seja feita, porque o Senhor é o dono da seara. Nós oramos como igreja e abençoamos no nome de Jesus, amém e amém. Amém. Obrigado, Renato. Obrigado. Paulo, quando ia se despedir, ele orava dessa forma: que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão
e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua igreja, não só reunida aqui, mas espalhada sobre a face da terra, até a volta de Cristo, e todos unanimemente possam dizer amém. Deus abençoe os irmãos.